Reflexão do dia, dia 7 de abril de 2024, segundo domingo de Páscoa, cor litúrgica branco. Santo do dia, São João Batista de La Salle, patrono universal dos educadores, século XVII, nascido em 30 de abril de 1651 na França. Desde pequeno, a vocação de São João Batista era formada em seu interior. Pouco a pouco, em pouco tempo, após a ordenação e a obtenção do título de doutor em teologia, passa a compor a direção da mesma universidade onde foi estudante. Posteriormente, funda a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, porque ele percebia que a catequese, os professores, eles não tinham muito fundamento, então ele quer dar fundamento cristão, teológico, aos catequistas. E por isso encontra inicialmente forte objeção por parte do clero da época, né? Que não aceitava a formação de um novo modo e principalmente que levasse uma nova vida religiosa. Enfrentando essas dificuldades, São João Batista de La Salle, ele torna-se então patrono universal dos educadores, principalmente dos catequistas, daquelas pessoas que têm o poder de ensinar e formar o caráter das crianças, de outros menores. Por isso, rogamos a Deus, pedimos a São João Batista de La Salle, né, que a sua intercessão seja ouvida por nós que somos educadores, pais e mães, que educamos os nossos filhos para Cristo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, vamos ver em Atos, capítulo 4, 32, 35, como que as primeiras comunidades cristãs, elas se doavam, entregavam-se uns aos outros e eles eram provedores das pequenas comunidades. Por isso que é muito importante nas paróquias nós termos vidas em comunidade. As comunidades são pequenas quantidades de pessoas e ali fica mais fácil um conhecer o outro, conhecer as suas dificuldades. A paróquia seria um local de encontro das comunidades, né? Mas nós sabemos que na realidade cotidiana é diferente. Forma-se então uma grande comunidade na paróquia, visto que as pessoas moram ali por perto e acaba ficando uma grande quantidade, talvez 1.000, 2.000 pessoas, 3.000, que são reunidas em diversos horários de missa, mas fica difícil essa vivência comunitária, onde um conhece o outro, sabe de suas dificuldades e encontram na igreja também a solução e ajuda necessária. Mas nós temos na primeira leitura de hoje justamente essa indicação, que devemos servir uns aos outros. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casa vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Rogamos a Deus e pedimos ao Senhor que pela Santa Mãe Igreja possamos viver esta realidade bíblica, esta orientação apostólica, que os nossos padres consagrados, os leigos que participam da igreja, aqueles que exercem algum tipo de liderança, também possam ser orientados na atenção daquelas pessoas que estão ali do nosso lado, precisando, necessitando de uma palavra amiga, de um abraço fraterno, ou mesmo de um recurso material, que possamos então viver esta realidade de comunidade segundo a visão de Jesus Cristo. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 117. O Salmo 117 é sempre um salmo onde trata do homem com relação a Deus. Dai graça ao Senhor porque Ele é bom.
eterna é a sua misericórdia. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Quer dizer, não morrerei, ao contrário, viverei. É tempo de Páscoa, né? De viver na nossa vida esta visão de um dia ressuscitar no Senhor. Mesmo que a morte do corpo me encontre, eu tenho a certeza de que eu estarei vivo eternamente com meu Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e neles exaltemos. Então, exultemos. Então, que este dia seja um dia de alegria, pois é o dia que o Senhor fez para nós. Segunda leitura, em 1 João, capítulo 5, de 1 a 6. Ele fala, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é uma exaltação à fé, que pelo nome do Senhor Jesus, acreditando, tendo fé, nós temos condições de superar todas as nossas dificuldades. O texto fala assim, caríssimos, todo o que crê que Jesus Cristo é o Senhor, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Então, nós amamos Jesus Cristo, porque é do Senhor, é do Pai que Jesus Cristo vem. É o próprio Deus que se fez homem no nosso meio. Então, pelo nome do Senhor Jesus, encontramos o Pai. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Como que eu amo meu irmão? Quando eu guardo o mandamento do Senhor. Ao guardar os mandamentos de Deus, automaticamente eu sou capaz de amar o meu irmão, amar a mim mesmo, amar o outro e depois amar a Deus. Por isto, é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A nossa fé que está fundamentada nos mandamentos do Senhor. Está fundamentada no santo magistério. Homens consagrados ao Senhor que, de geração em geração, nos trouxeram a verdade bíblica, a orientação, a doutrina, os conhecimentos, e com tantas pregações que de século em século nos trouxe até os dias de hoje, que pela santa tradição guardam a fé, e também que pela santa palavra do Senhor, registrada na Bíblia, nos traz o conhecimento. Então, a Igreja sua, católica, apostólica, romana, está fundamentada nessas três colunas, o santo magistério, a santa tradição e a santa palavra. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, já venceu esse mundo. A morte não vai nos reter. No dia do nosso enterro e sepultamento, estará lá sendo sepultado o nosso corpo. Nós já estaremos vivos diante de Deus, ressuscitados. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente pela água, não só pelo batismo, mas com a água e o sangue, para nos libertar, vivendo as nossas misérias, resgatando sobre si os nossos pecados, no dia da sua morte nos libertou. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E o Espírito Santo foi soprado sobre a igreja, soprado sobre os apóstolos, e está no nosso meio. Então, mediante a palavra de Deus, o Espírito Santo está conosco. Reivindicamos agora a presença do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, transformar a nossa vida, fazer-nos homens e mulheres novas no Senhor. Amém. Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João capítulo 20 a 31. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, então era um domingo à noite, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou
pondo-se no meio deles e disse: a paz do Senhor esteja convosco. Então, mesmo com as portas fechadas, Jesus, aqui o texto submete, nos faz entender que ele atravessou a parede, né? Ele, pela porta ele não entrou, né? A porta estava fechada. Mas Jesus surge no meio deles e fala: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Onde está Jesus, tem a paz. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Olha que palavra forte. Como o Pai me enviou, eu também envio a igreja apostólica, santa, apostólica, católica, né? Aquela igreja onde Deus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Onde acontece a sucessão de séculos e séculos, até os fins dos séculos, a igreja estará aí. Lógico, feita por homens. Os apóstolos também eram imperfeitos. Veja, Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, e assim foram tantos outros apóstolos ausentes. Assim que Jesus foi crucificado, todos fugiram. João estava lá por uma amizade que ele tinha lá com a autoridade romana, mas praticamente por um acidente. Ao contrário de Maria, as outras mulheres que ficaram de pé. Ali, quando a igreja se inicia e estava por um fio, estava ali Maria, mãe de Jesus, né? E todos os apóstolos foram ter com Maria após o sepultamento do Senhor Jesus. Era ela que motivava a igreja, o fio de esperança, a fé, até que Jesus ressuscitou e eles ficaram movidos pelo Espírito Santo. Mas continuando o texto do Evangelho de hoje. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso é muito poderoso. A igreja tem a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quer dizer, ele soprou, o sopro de Jesus ressuscitado, o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Olha o poder da igreja. Aqui também tem o sacramento da confissão. Então, quando você confessa a um padre, você não está confessando a homem. O padre é tão pecador quanto você. Não tem sentido nenhum você fazer uma confissão para um outro homem. Mas, quando ele está em persona Christi, ali no momento do sacramento, é a Cristo que você confessa, é a Deus que você confessa. Aquele homem passa a ser um instrumento do Senhor para que o sacramento aconteça. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Então são 11 discípulos contando para ele que viu o Senhor, né? Mas ele não acredita. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em sua mão, se eu não puser o dedo nas marcas do prego e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Não vamos aqui crucificar também Tomé por isso. Ao contrário, nesse texto também nós tiramos assim, né, que a igreja não quer um crente fanático que crê, que acredita, ou de crendice. Nós queremos um crente que vai nas escrituras, pesquise, estude, né, que tire suas dúvidas, questione a igreja, que questione a palavra, questione tudo, porque nós queremos um crente que seja capaz de transformar a sua vida e a vida dos outros, não baseado em crendice. Então, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, ou seja, no próximo domingo, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Mas entrou por onde, né? Se está fechadas as portas, é ter um pouquinho de criatividade e entender que o corpo místico de Jesus ressuscitado não respeita mais as ordens naturais, né? Não é do jeito que a gente pensa, é um corpo que pertence ao Cristo ressuscitado. Pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Onde Jesus está, está a paz, está vendo? Depois disse a Tomé:
Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Em nenhum momento, em parte nenhuma da Bíblia está escrito que Tomé tocou nas feridas de Jesus, né? O que está escrito na Bíblia é: Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Então, embora Jesus lhe permitia tocar, mas ele não acreditou porque tocou. Ele acreditou porque viu. Ele acreditou porque Jesus disse com ele. Jesus disse-lhe: acreditaste porque me viste? Não é por acreditaste porque me tocaste. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem ter visto. Jesus realizou outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pela Santa Mãe Igreja, que cumpre esse mandato do Senhor, que é: como o Pai me enviou, eu também vos envio, nós vamos crescendo na nossa fé, até um dia que também possamos falar como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Né? Meu Senhor e meu Deus. Essa palavra é muito forte, meu Senhor e meu Deus. Jesus é meu Senhor e meu Deus. É o Senhor da minha casa, da minha família, do meu trabalho, é o Senhor de tudo que possuo, é o Senhor da minha história, e é no nome de Jesus que um dia ressuscitarei e conviverei com a graça de Deus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de Mim, Se Não Evangelizar. Ajude outras almas também a um dia se ajoelharem diante do Senhor e falar: meu Senhor e meu Deus. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta pregação, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Por mais fechada que estejam as portas do seu coração, Jesus entrará por um lugar imprevisto e há de se manifestar na sua vida e na vida daquelas pessoas que você ajudar. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.